Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para começarmos o nosso painel The Lusophony Perspective on Climate, Culture and Peace. Tivemos a oportunidade e o convite da nossa coordenadora, Aparna Tandon, para fazermos um painel completamente em português, de todos os países lusófonos. Então é um prazer muito grande a gente ter grandes nomes aqui com a gente de diversos países para poder conversar sobre essas temáticas da nossa conferência. Então, nós temos 5 ótimas apresentações que vamos ver nos próximos momentos. E, sem me delongar muito, primeiro, claro, pedir desculpa pela minha voz, uma faringite, mas sem me delongar muito, gostaria de começar as apresentações. Também alguns comentários iniciais. Professor Xavier, Esmeralda, se vocês gostariam de fazer algum comentário inicial, e a gente poderia ir para as apresentações. Bom dia a todos. Olá, bom dia, desculpa, Xavier. Bom dia, queria só agradecer ao ICROM este desafio e esta possibilidade de termos uma sessão inteiramente em português e com tradução para inglês. Acho que é um primeiro passo de muitos que esperemos trilhar num caminho juntos. Foi um grande desafio e foi um prazer poder aceitar. Bom dia a todos, só para complementar um pouco as palavras da Esmeralda, foi um grande desafio e é com prazer que vemos aqui um conjunto de países de língua portuguesa representados e tenho a certeza que vai ser uma sessão bastante interessante. É um prazer rever algumas pessoas conhecidas, outros conhecê-los pela primeira vez e tenho a certeza que vai ser de facto uma sessão bastante interessante, portanto, boa sorte a todos e obrigado por estarem a participar. Obrigado, Esmeralda, obrigado, professor Xavier. Algumas informações técnicas para todos nós. Nós temos aqui um chat onde vocês podem colocar perguntas e respostas, que a gente vai ter um momento de conversa no final. Nós temos também intérpretes na sala, então as pessoas que não falam português ou que gostariam de ouvir a tradução, basta clicar nesse símbolo na barra de baixo, onde você encontra um globo desenhado e selecionar a língua de sua preferência, português ou inglês. E, sem me delongar muito, acho que podemos começar. Vamos começar com apresentações de Moçambique. Vou apresentar todos os nossos participantes. Professora Regina Charumar, professora doutora Lucília Chuquela e Daniel Inoc, professor Daniel Inoc. Professora Regina Charumar, ela é ambientalista, apresentadora e fundadora do movimento ambiental Geração Consciente, professora universitária. Ela é estudante de doutorado em sustentabilidade e desenvolvimento social na Universidade Aberta de Portugal, changemaker do Alto Comissariado Britânico, dando voz à luta pelas alterações climáticas em Moçambique e no mundo durante a COP26, advogada por formação e profissão, docente universitária e foi diretora da Faculdade de Direito do Instituto Superior Monitor entre 2016 e 2017. A professora doutora Lucília Chuquela possui mestrado em Museologia pela Academia Rijnvaart, da Holanda, e licenciatura em Biologia pela Universidade Eduardo Mondlane. É diretora do Museu de História Natural desde 2007, foi chefe do Departamento de Museologia. É presidente do Comitê Internacional, o ICOM, triênio 2016-19, e é membro das seguintes organizações: NARIST, Comitê de Museus de História Natural, Comitê Internacional de Museus Africanos, AFRICOM, e a Associação do Patrimônio da SADC. Foi membro do Comitê Executivo da SAMP, Swedish African Museum Program, de 2007 a 2009, e é membro do Conselho Universitário da UEM desde 2007. E, por fim, professor Daniel Inoc, que é docente em Museologia, Patrimônio Cultural e História Africana no Instituto Superior de Artes e Cultura, em Moçambique, desde 2013, colabora como investigador associado da Unidade de Investigação em Patrimônio Cultural ISARC, com base em Maputo, e é licenciado em História pela Universidade Eduardo Mondlane, em Moçambique, e mestre em Estudos
do Patrimônio pela Universidade Aberta de Portugal. Então, fiquem à vontade para a apresentação de vocês. É um prazer ouvi-los. Eu vou primeiro começar por agradecer pelo convite, que é para mim uma honra estar aqui a conversar, a interagir e a falar sobre aspectos tão importantes nessa altura do ano e do campeonato, onde Moçambique, infelizmente, está a passar por mais uma preocupação ambiental, chamaria assim. É a época do ano que mais preocupa em termos de intempéries, em termos de inundações, calamidades. Então faz todo sentido que nós estejamos aqui a falar sobre mudanças climáticas, principalmente. E para mim, eu volto sempre a dizer, é sempre uma honra partilhar e poder estar a interagir com pessoas que eu costumo dizer que falam a mesma língua que eu. Então, muito obrigada e vou começar a partilhar aqui a apresentação. Bom, como podem reparar, o desafio que me foi dado é justamente em relação a mudanças climáticas como fator de risco para a cultura e para as pessoas no contexto moçambicano. Eu começo por fazer a definição das mudanças climáticas justamente pelo facto de perceber que Moçambique, principalmente olhando para o nosso país, nós temos alguma dificuldade de entender do que realmente se trata quando nós falamos de mudanças climáticas, e acho que é o principal desafio, ou se calhar a primeira barreira que nós encontramos quando tentamos passar esta informação ambiental. Ainda que nós estejamos a passar por situações muito difíceis em relação a mudanças climáticas, aos impactos das mudanças climáticas, nós vamos percebendo que sim, há uma percepção errada ou se calhar até falta de compreensão do tema. E nós, quando falamos de mudanças climáticas, nós estamos a falar justamente destas alterações climáticas, passa a redundância, mas num período de tempo longo, vamos chamar assim, porque há variabilidade de temperatura, claramente. Nós, em Moçambique, temos épocas mais quentes, épocas mais frias. Aliás, não só Moçambique, mas em todo o mundo, todo o globo, nós temos normalmente a variabilidade de temperatura ou variabilidade climática. Mas começa a preocupar quando esta variabilidade tem um longo tempo e tem todos os efeitos, impactos que nós vamos sentindo a nível de Moçambique. É preocupação global, mas é preocupação também a nível do Moçambique, porque, tanto quanto nós sabemos, Moçambique é um país vulnerável a mudanças climáticas. É vulnerável por vários aspectos. Eu vou passar aqui ao próximo slide. Mesmo olhando para as causas das mudanças climáticas, que são as causas naturais, as ações humanas, e nós já sabemos exatamente quando é que nós falamos de ações humanas, pelo menos é suposto nos comportarmos de forma positiva em relação ao meio ambiente. O que nós vamos percebendo no contexto moçambicano é que a questão ambiental não é prioridade. Falar do meio ambiente ainda é uma espécie de privilégio, ou quem ouve, quem se preocupa com a questão ambiental, é como se não tivesse, é como se o tema não fosse tão importante quanto deveria. E volto sempre a sublinhar, nós estamos numa situação de vulnerabilidade como país, que já é suposto, a nível da educação ambiental, a nível da consciencialização, termos mais informação, termos mais acesso a formas de lidar com as questões ambientais, e principalmente quando nós falamos no ensino primário, no ensino secundário, nós não temos essa informação ambiental. O que nós vamos vendo é cada dia mais ações que degradam o meio ambiente. Quando nós estamos aqui a citar a poluição, por exemplo, combustíveis fósseis, o desmatamento, que é uma realidade, ainda que nós tenhamos agora uma melhoria em termos de controle e fiscalização nas áreas, as florestas continuam a ser desmatadas, continuam a ser saqueadas, vamos chamar assim, e é um fator muito importante. Nós temos que estar atentos e nos preocupar cada vez mais. As causas naturais são causas que têm a ver com o próprio processo normal do planeta Terra, mas hoje em dia, ou atualmente, nós sabemos exatamente que a maior preocupação é em relação às ações humanas.
em relação ao nosso comportamento sobre o meio, a forma que nós lidamos com o próprio meio ambiente. Bom, volto sempre a sublinhar, Moçambique é um país vulnerável a mudanças climáticas. E são vários fatores que o tornam vulnerável. O fato de estar geograficamente na zona litoral, nós temos a costa praticamente em todo o país. Isto faz com que alguns eventos sejam mais severos e a exposição também do país conta para nós considerarmos a vulnerabilidade. Ao mesmo tempo, a questão da pobreza, que é um fator muito importante que nós temos que ter em conta, e o risco, claramente. E quando eu falo do risco aqui, estamos a falar da exposição, quer de pessoas ou de seres humanos, e ao mesmo tempo dos bens econômicos. Se nós associarmos o facto de estarmos dependentes, ou a maior parte da população viver à base da pesca, a maior parte da população viver à base da agricultura, nós já conseguimos fazer uma combinação e ver exatamente de que forma o impacto das mudanças climáticas sente-se ou ressente-se muito mais na população moçambicana. Por viver próximo ao mar, a maior parte das pessoas, por depender maioritariamente do mar, e também porque em todas as situações de calamidades naturais, de chuvas intensas, de inundações, nós perdemos desde os bens, as casas são destruídas, as colheitas são perdidas, as áreas de cultivo são perdidas. Tudo isto mostra o quanto somos vulneráveis como país, o quanto estamos expostos aos impactos dessas mudanças climáticas e, principalmente, o quanto nós, como sociedade, devemos olhar para a questão climática, para a questão ambiental, como prioridade. Infelizmente, nós não vemos isso refletido nas políticas nacionais. Nós não vemos isso refletido na preocupação do Estado, do governo, para minimizar estas situações. Se nós assumimos que somos um país vulnerável a mudanças climáticas, é suposto estarmos na linha da frente nesta luta. O que nós vamos vendo é mais uma ação reativa do que exatamente uma ação antes, porque a questão preventiva passa pela educação ambiental. A questão preventiva passa pela consciencialização e nós estamos um pouco, se não muito, aquém do que precisamos, do que necessitamos como um país que é vulnerável, principalmente. E eu gosto não, faço questão de chamar a atenção, até porque acredito que todos acompanharam a questão do Idai, que foi uma comoção nacional e a nível do mundo também, que houve destruição e as pessoas perderam suas casas, houveram vítimas mortais, mas não foi só o Idai. Foi o Idai, foi o Kenneth falou a seguir, que também devastou o país com destruição e tudo isso é resultado dos impactos das mudanças climáticas. E agora, sem contar que estamos agora na semana em que a tempestade Ana, que é mais uma tempestade, veio e devastou áreas grandes do país, as pessoas ficaram sem abrigo, ficaram sem as suas áreas de cultivo e mais uma vez nós vamos percebendo o quanto somos vulneráveis. Passamos pelo Idai, com todos os seus impactos de destruição, passamos pelo Kenneth, logo a seguir, em 2019. Em 2020 tivemos a tempestade de Xamana, do ciclone Heloise. Agora estamos a passar pela tempestade Ana, que felizmente deixou Moçambique, mas com uma suspeita, estamos ainda a controlar em termos de meteorologia. Parece que está a formar-se um outro ciclone, outra tempestade, que poderá causar danos muito grandes ao ambiente, à natureza, às pessoas, a tudo à volta, porque nós temos que sempre fazer essa correlação entre pessoas, os seus bens, a cultura, tudo que está exposto e em risco
em cada uma dessas tempestades que é resultado das mudanças climáticas. Eu partilho aqui algumas fotos, por exemplo, do Idai. Eu me lembro que esta era uma igreja lá para a Beira, e eu visitei, são fotos feitas por mim. Eu estive na Beira logo depois do Idai, 2 dias depois do Idai, porque eu queria ver de perto o impacto desta tempestade, e foi uma situação arrasadora. Parecia, devo dizer que era um filme de terror, mas era suposto nós termos aprendido depois do Idai. E nós vamos percebendo que, ainda que tenhamos esta vulnerabilidade, nós não temos em paralelo esta preocupação em mitigar, em adaptar, em criar a resiliência que nós precisamos como país. E isso é preocupante. Se forem a reparar aqui nesta foto, na segunda foto, onde eu apareço, nós temos a zona da praia mesmo, da cidade da Beira, que era uma barreira que protegia a terra da invasão da água do mar, que foi completamente destruída e até agora, infelizmente, não teve nenhuma melhoria neste sentido. Bom, quando faço referência a estes factos todos, nós temos que ter em conta que cada um destes desastres ambientais tem impactos diretos e indiretos. E claramente a vida das pessoas, a cultura e várias outras coisas à volta do bem-estar popular, do bem-estar da cidade, do bem-estar do país, as questões sociais, a pobreza extrema, tudo isso está correlacionado e era suposto já ser um problema que merecesse alguma atenção, e volto sempre a dizer que infelizmente estamos muito longe do que nós queríamos, do que nós precisávamos como um país. Trago aqui alguns dados também à volta do Idai, do Kenneth, que as Nações Unidas também fizeram referência a isso, só para termos números exatos dos impactos destes 2 desastres e vários outros que foram acontecendo na sequência, que é para termos este clique inicial e percebermos exatamente o problema que nós temos e começarmos de agora, aliás, já deveríamos ter começado a pensar e repensar formas de sairmos desta situação. Claramente que nós não temos como evitar algumas situações, mas nós podemos criar formas de lidar com elas. E por isso, justamente, coloco aqui a questão da resposta às mudanças climáticas, tendo em conta a mitigação e a adaptação. E cito aqui, coloco aqui em jeito de definição até para que se perceba, porque nós temos que agir de forma preventiva e, ao mesmo tempo, olharmos para a condição em que nós estamos. Claro que nós sabemos que, sendo um país em via de desenvolvimento, nós temos algumas dificuldades. Quando nós falamos de resiliência, quando nós falamos de adaptação em termos de país, nós temos que ter em conta que a adaptação e resiliência exigem algum poderio financeiro, vamos chamar assim, que é preciso construir infraestruturas resilientes, infraestruturas que possam lidar com as mudanças climáticas. E neste contexto, no país em que estamos, na situação em que nós nos encontramos, é um desafio muito grande como Estado, como país, claramente, mas é preciso começar de algum lugar. E se nós não olharmos para a questão da adaptação, começarmos a repensar as nossas construções, e não falo só da edificação, não falo só da infraestrutura no seu todo, mas onde construir, como construir e por que construir. Como e de que forma, quando nós olhamos para a mitigação, que é esta ação preventiva que nós chamamos sempre de atenção, como olhar para a educação ambiental como resposta a estas situações, como estimular a educação ambiental, como olhar para o desmatamento como um problema sério a nível do Estado e repensar as nossas atitudes ao ponto de começarmos a inverter o cenário. O mangal, ou os mangais, que são um dos nossos maiores problemas em termos de devastação. Nós temos um compromisso com as Nações Unidas de restaurar, replantar mangal, e infelizmente até então pouco se está a fazer. Então, adaptação e mitigação são as nossas possíveis saídas,
mas que é preciso que se assuma alguma responsabilidade, é preciso que se assuma algum compromisso, e é isso que eu gostava aqui de terminar e chamar a atenção a quem possa ajudar de alguma forma, porque nós estamos muito atrás, muito aquém do que nós precisamos, e agora é hora de pegar no barco e começarmos a remar para tentarmos ter uma geração ambientalmente consciente e estarmos minimamente preparados para lidar com essas situações. Bom, eu poderia falar muito mais, agradeço aqui e estou disponível para qualquer questão que possam colocar. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Regina. Eu gostaria de convidar Daniel Inoc e a professora Lucília, que queriam fazer alguns comentários finais para a gente fechar a apresentação de Moçambique. Boa tarde. Eu acho que a Regina foi bem concisa na sua apresentação, que os fatores climáticos, como é que afetam Moçambique, e bem disse que algumas coisas podem ser feitas, como, por exemplo, a educação ambiental, mesmo programas de restauro dos próprios mangás, podem ajudar, digamos, a reduzir o impacto. E tendo em conta que, como ela disse, a doutora Regina, Moçambique é um país que está numa costa, e é muito suscetível a ciclones. Há pouco tempo passou e talvez venham os outros. Então, é dizer que a própria nossa situação geográfica é muito complicada, mas também acho que tem a ver, digamos, ao nível do governo, ações de mitigação, né? E ela bem disse algumas, e uma das coisas principais que tem sido feito é a educação ambiental, que é muito importante. Vou dizer, é de pequenino que se torna o pepino, e ações estão sendo feitas, mesmo em questões como é que eu vou dizer, ao nível do ensino, existem cadeiras específicas que já introduzem alguns conceitos de educação ambiental. Então, é uma forma, mas não é suficiente. O caminho é longo, mas acredito que chegaremos lá. Obrigada. Obrigado, professora. Professor Daniel Inoc, você gostaria de fazer um comentário? Tá, obrigado, João. A princípio não devia. Não sei se conseguem ouvir. Conseguimos. Sim, a princípio a intenção era mesmo que a doutora Lucília fizesse a moderação mais sistematizada, que acredito que ela fez, partindo da apresentação da professora Regina. O que pode-se assim avançar hoje como desafios para Moçambique, considerando a área onde temos estado a atuar como Comitê Nacional do Conselho Internacional dos Museus em Moçambique, sentimos uma ausência quase que total da situação que tem a ver com as mudanças climáticas e a questão cultural no geral, talvez com algum enfoque com o património de forma mais específica. Então, parece-nos a nós que praticamente não existem estudos que façam essa relação, essa interligação entre a questão das mudanças climáticas e a questão da cultura em Moçambique. Então, parece-nos nós que o grande desafio que temos como país é também mapear esta ligação, que talvez, a partir desta ligação que temos agora com a professora Regina, possamos pensar efetivamente num projeto que nos permita dar uma indicação de como é que Moçambique está nesta relação entre as mudanças climáticas e as questões que têm a ver com a preservação do património cultural e versus a cultura no geral, não é? Não temos indicadores a apontar para a situação concreta do país relativamente a esta temática. Ademais, podíamos também falar da ligação entre as questões que têm a ver com a cultura e os conflitos armados que estão a acontecer em Moçambique, particularmente na região norte de Moçambique, não é?
também não existem estudos a apontar para essa direção. Esperemos que esta ponte que é criada nos permita pensar nestas três dimensões que afetam hoje o globo, em particular agora Moçambique, que é a ligação a mudanças climáticas, cultura e, acima de tudo, a construção de uma cultura de paz em contexto de conflitos, ou de perceber como é que a cultura tem sido afetada perante esses dois males que afetam o país ciclicamente nos últimos tempos, não é? Nos últimos 3 anos. É visível os impactos disto e que a componente cultural carece de uma sistematização a nível de estudos. João, acho que de momento era mais ou menos isto que podia partilhar e que fica o desafio para todos nós como país e como os outros também oradores possam nos partilhar experiências que são um ponto de partida para inspirar-nos para esse fim como país. Obrigado, João. Obrigado, Sr. Daniel. Bom, gostaria então de convidar o Dr. Hamilton Fernandes, por favor, de Cabo Verde, para fazer a fala dele. Tem o nome de Patrimônio, Clima e Resiliência, Desafios da Gestão de Risco nos Pequenos Países Insulares, o caso da Cidade Velha de Cabo Verde. O Dr. Hamilton Jair Fernandes é presidente do Instituto Patrimônio Cultural de Cabo Verde, doutorando em História pela Universidade de Évora, mestre em Arqueologia e Patrimônio pela Universidade Autônoma de Madrid, licenciatura em História, variante em Arqueologia, pela Universidade de Coimbra, docente e investigador na Universidade Jean Piaget, de Cabo Verde, e na Universidade de Cabo Verde. É também o coordenador do projeto de classificação dos Centros Históricos de Cabo Verde a Patrimônio Nacional. Já, deixa-me só ver um documento. Ok. Já conseguem? Agora sim. Ok. Se puder colocar em tela cheia, por favor. É isso que eu vou fazer. Obrigado. Fique à vontade. Eu aviso quando estiver faltando 2 minutos. Ok. Só vou... Pronto. Bom, antes de mais, muito bom dia a todos. Agradecer o convite que nos foi formulado na pessoa da engenheira Esmeralda, de partilhar aqui um pouco da nossa experiência, não só na gestão da Cidade Velha enquanto património mundial, mas também dos riscos que a Cidade Velha está exposta, maiormente a questão das mudanças climatéricas e os seus impactos. Dar também um bom dia, boa tarde aos participantes. Eu também estou a ver amigos e colegas do Macau, uma boa noite, neste caso madrugada. Dizer que, embora o tempo é pouco, mas vamos tentar ser sintético. Trouxemos aqui, sobretudo, imagens para que possa ser perceptível e ilustrar um pouco do que tem sido esta temática e a abordagem desta temática em Cabo Verde, nas políticas públicas em Cabo Verde, no seu sentido mais lato, porque a questão das mudanças climatéricas para um pequeno estado insular, como é o caso de Cabo Verde, é um problema sério, grave e transversal. Quando digo transversal, não afeta apenas o património, a cultura, mas também desde das outras áreas do setor económico e aqui acrescentar o próprio tecido social, ou seja, as comunidades que acabam por estar dependentes e vulneráveis também a às mudanças climatéricas. Gostaria que reparassem bem esta fotografia inicial, que tem a ver com as ilustrações da Cidade Velha, que é o sítio Património Mundial classificado pela Unesco em 2009 e sobre a qual irei partilhar, digamos assim, algumas informações com o público através da plataforma. Refiro-me a esta imagem porque demonstra claramente a ação climatérica. Estamos a falar de uma cidade com cerca de 1.300 habitantes, numa área periurbana de 200 hectares, que dista, como podem ver, da cidade que dista aqui da cidade capital de Cabo Verde, a cidade da Praia, cerca de 12 quilómetros, mas que toda a ilha e o conjunto das ilhas, neste caso o arquipélago, situado na encruzilhada atlântica, são pequenas ilhas, estamos a falar
de uma área territorial de cerca de 4.033 km², ou seja, nem se compara a algumas aldeias e cidades por esse mundo afora, e com uma plataforma marítima de quase 1 milhão de km². Isto demonstra a que ponto que Cabo Verde, as ilhas de Cabo Verde, mas, como disse há pouco, o conjunto dos setores e subsetores que temos aqui estão muito vulneráveis à ação climática, independentemente dos fatores e dos condicionantes que podemos também apontar. Como diz, Cabo Verde, as ilhas de Cabo Verde estão a cerca de 500 quilómetros da costa ocidental africana, tendo mais próximo o Senegal, e acabou por exercer um papel extremamente importante no quanto da expansão e da epopeia expansionista europeia, não só no descobrimento do caminho marítimo para as Índias, mas também no comércio que se fazia entre o continente africano, tendo o homem como produto de troca, o escravo, e não só, mas também os outros produtos, caso do algodão, da cana sacarina, para todos os outros continentes e um número imenso de países. Importante realçar algo que eu irei continuar mais à frente, que também Cabo Verde serviu como espaço de experiência e climatização de várias espécies animais e vegetais. Basta dizer que hoje o prato típico de Cabo Verde é o milho, que foi introduzido, o maíz mexicano, que foi introduzido nos finais do século XVI, mostrando claramente que foi trazido para aqui, para Cabo Verde, para a questão da climatização e posteriormente transportado para outras paragens, assim como a cana sacarina e todo o engenho produtivo do derivado da cana de açúcar. Cidade Velha, enquanto património mundial, tem também aqui algo extremamente interessante, porque acaba por conjugar não só esta classificação e zonificação, acaba por conjugar não só o espaço terrestre, mas também o espaço marítimo, que por se tratar de ilha, por se tratar das zonas limítrofes ao mar, aqui estamos sujeitos sempre a dois fatores que concorrem de forma direta para a degradação não só do património que eu mencionei há pouco, mas também condicionar a própria vida da comunidade. O primeiro tem a ver com as enchentes e as marés, que posteriormente, ao contrário de Moçambique, que tivemos a oportunidade de estar na ilha de Moçambique e vimos ali a exposição aos grandes tsunamis e outros fenómenos marítimos. Aqui em Cabo Verde, felizmente, até esta não tem sido impactante essa ação marítima. Mas também um outro aspecto que é importante realçar, que é a erosão, a contínua erosão, não só do solo, mas também da própria plataforma rochosa de Cabo Verde e da Cidade Velha em particular, é um fator que concorre de forma muito impactante na degradação também deste património. Ao que se junta a ação antrópica. Basta dizer que a Cidade Velha, sobretudo o centro histórico, o casco histórico antigo da Cidade Velha, é uma estrada nacional, ou seja, toda a vibração causada pelos carros, mas também a própria poluição causada pelos fumos, pelos gases dos carros, tem uma ação direta nesse próprio edificado histórico. Trago aqui algumas imagens das diferentes plataformas que foram crescendo a partir do século XV, XVI, até a primeira metade do século XX, com diferentes importâncias, não só a nível da localização, porque, em certa medida, a evolução urbana da Cidade Velha foi condicionada pela estratificação, contínua estratificação social ocorrida desde o século XV até, como disse, até meados do século XX, e que
levaram para a Cidade Velha, na altura, um conjunto de edificações extremamente importantes, imponentes e que contribuíram de forma decisiva para a sua inscrição na lista de património mundial. Refiro-me, por exemplo, à Igreja de Nossa Senhora do Rosário, que é confrade, a madrinha, melhor dito, da Confraria dos Homens Negros, Hospital e Igreja da Misericórdia, que acabou por ser durante o século, finais do século XVI, início do século XVII, a grande concorrente, digamos assim, da Misericórdia de Lisboa, da metrópole, mas também um outro grande e imponente edifício monumental, que é a Catedral da Cidade Velha. Estamos a falar, como disse-vos há pouco, durante a apresentação da cidade, numa área muito pequena, 200 hectares, que tinha um conjunto de edificado militar à volta de 30 edifícios, mas que contribuíram de forma decisiva, não só para o processo, enquanto plataforma comercial, para o processo de descobrimento do caminho marítimo para o Brasil, do caminho marítimo para as Índias e toda a costa também, toda a costa ocidental africana, servindo sempre do interposto entre esses espaços. De forma muito resumida, trago aqui os critérios que nortearam a inscrição da Cidade Velha na lista de património mundial, com um ênfase especial ao critério 3, que é dentro do sítio urbano, também a questão do desenvolvimento desta plataforma e a sua importância no contexto da ligação e interligação entre os continentes. Aqui alguns dos exemplos dos edifícios e uma ideia um pouco mais panorâmica, digamos assim, do que é a cidade. Disse-vos há pouco que temos a frente marítima, que é classificada, que está dentro da área classificada património mundial, pelo facto de ter ali alguns, cerca de 60, 80 barcos naufragados, o que demonstra a importância também durante os 3 séculos desta baía, deste porto, e que, como disse-vos, a ação do mar tem sido, não digo que seja devastador como nos outros países, mas tem sido crescente, e para um pequeno estado insular como é o caso de Cabo Verde, as medidas a nível das políticas públicas exigem não só a questão da sensibilização dessas comunidades costeiras, mas também o investimento público que tem sido feito na medida das possibilidades, agora menos por causa da situação pandémica que Cabo Verde e o mundo não está a ultrapassar neste momento, mas a nível dessas mesmas políticas há um quadro legal e institucional, posso dizer um pouco, muito robusto, e que tem trabalhado a questão da legislação, a questão, como disse há pouco, da educação e da pedagogia com as comunidades costeiras, mas também a nível do próprio sistema de ensino formal. Algumas imagens, desde já o convento dos franciscanos, que foi do edifício do século XVII, a fortaleza real de São Filipe, dos finais do século XVI, e que teve um papel muito importante no quadro dos ataques dos corsários, o mais famoso Francis Drake, mas também outro conjunto edificado muito importante, tem a ver não só com os edifícios habitacionais, já com uma traça arquitetónica e construtiva muito interessante, por ser uma mescla africana e continental, o famoso Pelourinho, que era a praça central, e aqui uma chamada de atenção também para a fotografia que logo em baixo, porque o Pelourinho está precisamente a 5 metros da linha do mar e sensivelmente a menos de 50 metros da costa, ou seja, qualquer enchente, não só marítima, mas também provocada pelo mar ou pela ação do mar, mas também qualquer chuva que tenha ali uma força e uma duração pluviométrica interessante, pode causar danos, e alguns deles irreparáveis no património e na própria vida social da Cidade Velha. Aqui também, sim. Último minuto, por favor. Se puder finalizar. Ok. Bom, terei que saltar rapidamente essas imagens,
e algumas outras informações, trazer aqui uma imagem curiosa, que é da Cidade Velha, os vestígios arqueológicos da Cidade Velha do século Ribeira Grande de Santiago, neste caso, que é o nome original, do século XVI, XVII. E vê-se claramente que as várias camadas aqui submersas, camadas de terra, foram precisamente fruto desta ação climática. Cheias, as inundações, a frente marítima que recuou, acabou por esconder a magnitude e amplitude urbanística da cidade do século XVI e XVII. Relativamente a esses riscos, passava rapidamente os riscos antrópicos, desde a sensibilização da comunidade, a massificação do turismo, que é crescente, até o desenvolvimento urbano também, que tem concorrido de forma um tanto quanto prejudicial para a conservação dos valores universais excepcionais de Cabo Verde e que a Cidade Velha está exposta. E trazer, por fim, esses riscos naturais, considerando aqui a temática desta nossa conferência, desde a atividade sísmica. Temos ainda em Cabo Verde um vulcão ativo que, embora estando na Ilha de Fogo, mas a Ilha de Fogo está muito próxima daqui da Ilha de Santiago, que é onde está localizada a Cidade Velha. As cheias, as chuvas torrenciais que provocam cheias e inundações, aqui realçar mais uma vez a fotografia que eu mostrei logo no início. Cidade Velha, ou o centro histórico da Cidade Velha, está situada na desembocadura de uma ribeira, ou seja, dentro do vale, o que também é extremamente preocupante no sentido da mitigação dos riscos, ou dos potenciais riscos que a cidade está exposta, e, como disse há pouco, há meses do ano em que temos uma forte agitação marítima, inundando, em certa medida, essas áreas costeiras. E também aqui acrescentar a escassez da chuva, que, embora escassas, mas quando chove aqui, e sobretudo na Cidade Velha, comporta um risco extremamente elevado. Mais uma vez, esta fotografia que eu vos falei há pouco, a desembocadura de uma ribeira, as plataformas que são acidentais, né, pode-se ver perfeitamente, e a frente marítima que pode ter, ou que tem tido uma ação direta, implicando até a adoção de mecanismos e ferramentas, de forma a mitigarmos paulatinamente estas questões. Mais uma vez o Vale da Ribeira Grande de Santiago, e por fim, dizer que algumas ações que já foram desenvolvidas. Participamos aqui com a Esmeralda e o Xavier em algumas ações de formação em Cabo Verde e fora, no caso particular Ilha de Moçambique e na própria Cidade Velha, o que levou à elaboração do plano de gestão de risco, que consta do plano de gestão da Cidade Velha, entregue à Unesco, que foi devidamente aprovada e aplaudida. Aproveito já para agradecer o engajamento tanto da Esmeralda como do Xavier, considerando o impacto que o documento tem tido enquanto exemplo a seguir para um pequeno Estado, como disse-vos há pouco, insular, em desenvolvimento, que é Cabo Verde. Muito obrigado, o tempo não me permite alongar-nos mais, mas estou aqui na eventualidade de mais esclarecimentos e detalhamento desta minha comunicação, e aproveito também para deixar o slide com a organização para posterior partilha. Obrigado. Muito obrigado, senhor Hamilton, foi excelente, e peço desculpas com o tempo, realmente, nosso tempo é limitado. Podemos continuar, então, com a apresentação do Brasil. Por favor, doutora Daniele Ferreira e professora doutora Aline Carvalho, elas vão apresentar para a gente a apresentação Mudanças Climáticas e Políticas Públicas para o Patrimônio Cultural, no contexto nacional e do Estado de Minas Gerais. Doutora Daniele Ferreira é arquiteta urbanista, doutora em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável pela Universidade Federal de Minas Gerais, servidora pública do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, desde 2009, atuando em atividade de preservação, conservação e monitoramento do patrimônio cultural, principalmente em bens tombados, desenvolve pesquisas acadêmicas na área de clima e cidades há mais de 15 anos. E professora doutora Aline Carvalho é pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais NEPAM da Universidade Estadual de Campinas, coordenadora do Prof. História Unicamp e do Laboratório de Arqueologia Pública Paulo Duarte, também da Unicamp, que investiga temas do patrimônio material e imaterial, arqueologia pública e história ambiental.
Atualmente trabalha no impacto das mudanças climáticas do patrimônio arqueológico brasileiro e também é professora do programa de pós-graduação da Unicamp. Então, abro espaço para vocês. Fiquem à vontade, professora Nina. Obrigada. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a toda a organização desse evento, o ICROM, o ICOMOS, os financiadores. Acho que a gente foi sempre muito bem recebido por vocês, ainda que no ambiente online e virtual, né? Então, vocês conseguiram uma proeza. É um prazer fazer essa apresentação com a Daniele, e é um prazer imenso conhecer a todos. Eu acho que eu não os conhecia, e ouvir um pouquinho sobre a realidade de Moçambique e de Cabo Verde. Eu acho que nós temos muitas coisas em comum, né? No caso de Moçambique, a questão da educação ambiental como fundamental para a transformação. E em relação a Cabo Verde, a gente tem muitas similaridades em relação aos riscos antrópicos. E em relação às políticas públicas. Eu acho que isso é interessante, porque o painel vai nos colocar em diálogo para a produção de algo em conjunto, né? O que eu combinei com a Daniele, é que eu vou fazer uma apresentação mais institucional, uma primeira fala, apresentando o GT de Mudanças Climáticas e Patrimônio vinculado ao ICOMOS Brasil, e em seguida a Daniele vai entrar com um estudo de caso em Minas, para explicar um pouco as questões que nós enfrentamos como Estado Nacional e as particularidades, né? Dani, você quer mudar o slide? Bom, eu vou começar falando que o Brasil ele é um país que tem dimensões continentais, né? Isso parece ser um senso comum, mas não é, porque a gente tem, pensando em todo o território nacional, a gente tem 6 biomas, que são Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. O fato de a gente ter 6 biomas que têm especificidades e particularidades imensas, intrínsecas a eles, faz com que a gente tenha um desafio gigantesco quando a gente fala em mudanças climáticas e patrimônio, cultura, políticas públicas e assim por diante. Então, a gente tem um país de proporções continentais, com muitas especificidades, e aí eu agrego uma questão que dificulta muito a nossa situação no momento, que é um contexto de imensa fragilidade política, quando a gente pensa políticas públicas, mudanças climáticas e patrimônio, né? Não infelizmente, não é segredo para ninguém que a gente tem um contexto marcado por negacionistas. Então, as mudanças climáticas, elas não existem quando a gente pensa em Estado-nação, e isso vem atrelado com uma série de afrouxamentos de legislações ambientais. Então, a gente tem estímulos a atividades predatórias, como mineração em Roraima, e contaminação tanto da população como dos rios por elementos como mercúrio, que há muito tempo nós não víamos na escala que nós estamos assistindo. Ao mesmo tempo, a gente tem uma série de fragilidades, né, e de enfraquecimento das terras indígenas no país, que estão enfrentando os garimpeiros, que estão enfrentando as invasões nos seus territórios. Nós temos cortes de verbas em instituições que são fundamentais para a preservação das questões, para a preservação do ambiente e do patrimônio histórico nacional, e aí, respectivamente, o IBAMA e o IFAM. Junto com esse corte de verbas, nós temos uma espécie de emparelhamento ideológico dessas instituições com nomeações de pessoas que estão atreladas ao governo e uma série de negações, né? A gente está no último ano desse contexto político, a gente não sabe exatamente o que virá, mas aquilo que todos vocês viram na COP26 é exatamente aquilo que nós vivenciamos, né? Junto a esse contexto de políticas públicas que é muito delicado, nesse país de condições, de proporções gigantescas, a gente tem um aumento exponencial da pobreza, e isso também traz uma dificuldade para nós, né? Porque isso vai gerar desde ocupação de áreas de risco, a descartes de material de forma não planejada. Então, a gente vive um contexto, quando a gente pensa em mudanças climáticas, quando a gente pensa em patrimônio e questões ambientais no Brasil, que é extremamente delicado. Pensando nisso, Dani, se você quiser mudar,
o slide, a gente tem um cenário que tanto o professor Hamilton como a professora Regina já sinalizaram, que é o fato da gente estar percebendo essas mudanças climáticas, que a gente está falando em longa duração, vindo de forma cada vez mais impactantes, né? Os riscos se tornando cada vez mais extremos, potencializando as ações antrópicas. É claro que nós temos casos como enchentes em São Luís do Paraitinga, que é uma cidade histórica no estado de São Paulo, no Brasil, em 2010. A gente tem os tornados em São Miguel Arcanjo em 2016, mas nós temos também as queimadas no Pantanal, que foi uma catástrofe absurda, e deslizamentos em Minas, que a Dani talvez fale um pouco em seguida, né? Então, não é que o contexto político, ele gera, né, essas catástrofes, não é isso, mas ele nos fragiliza, né? Ele nos fragiliza quando a gente pensa em respostas ágeis para mitigação, para o enfrentamento, para planejamento desses riscos que nós estamos enfrentando. O próximo slide, a gente, no Brasil, de certa forma, e eu falo como instituição do comitê, a gente entende que nesses últimos anos, e aí citando o intelectual Beck, nós passamos a assumir o risco onde a oportunidade e o perigo coexistem em igual medida, né? A gente assume o risco sem pensar nessas consequências, e isso vale tanto para as questões das mudanças climáticas como para a questão dos patrimônios e assim por diante. Nesse contexto, vou falar mais rapidinho, foi criado o Comitê de Mudanças Climáticas e Patrimônio vinculado ao ICOMOS, aqui no Brasil, do qual eu sou a coordenadora. Qual que é a ideia desse comitê? É formar uma espécie de plataforma de diálogos entre os pesquisadores que existem no Brasil e ligar esses pesquisadores a pesquisadores no contexto internacional, para que a gente possa pensar ações tanto no campo teórico e metodológico, mas também no campo das políticas públicas, para pensar formas de mitigação e enfrentamento das questões climáticas. Dani, você quer? Eu vou, por conta do tempo, eu vou passar, acho que para o penúltimo slide, só um pouquinho. Esse é o cenário que nós temos, e se vocês observarem, em especial no segundo mapa, nós do comitê ainda não conseguimos nos associar ou trazer para o comitê representantes, pesquisadores, acadêmicos, gestores públicos e organizações não governamentais para muitas regiões que existem ainda no país. Então, nós não temos pesquisadores da Amazônia, da região do Nordeste e da região do Centro-Sul do país. Ou seja, o trabalho do comitê, que começou há 2 anos, ele é gigantesco e ele precisa ser feito, que é colocar essas pessoas para dialogar entre si e produzir alguma mudança, né? Dani, você quer passar mais um só? E aí a última coisa, para abrir para a Dani, é que nós do comitê, nós entendemos que o patrimônio, ele sofre diretamente os efeitos das mudanças climáticas. São as chuvas ácidas, aumento do nível do mar, aumento ou mudança nos hábitos de algumas espécies, como o cupim e assim por diante. Mas, ao mesmo tempo que ele sofre esses efeitos, a gente entende que o patrimônio ele é um fator decisivo para gerar mudanças culturais no enfrentamento dessas mudanças climáticas. Então, a gente entende esse patrimônio como sendo um dispositivo de mudança, que permite tanto uma afetividade das comunidades envolvidas, como uma afetividade quando a gente pensa em ações que são regionais, nacionais e internacionais, para que a gente enfrente essas ações. Eu peço desculpas pela rapidez, eu vou passar para a Dani, porque o tempo é bem curtinho, mas aí depois a gente pode dialogar, né? Dani, fique à vontade. Obrigada, Aline. Eu acho que você contextualizou bem a situação nacional e agora eu vou falar um pouquinho da situação de Minas Gerais, aqui como uma servidora pública de um órgão estadual de proteção do patrimônio, para falar um pouco mais recortada às vezes, e a gente vai falar especificamente de um evento que está em curso ainda, porque a gente está no período chuvoso, a gente teve um extremo de chuva bastante significativo esse ano.
Então, antes disso, eu acho que é importante contextualizar um pouco do Estado. Minas Gerais está aqui na região sudeste do Brasil, tem uma área total de mais de 500 quilômetros quadrados, uma população de mais de 19 milhões de habitantes. Ele está dividido, seu território tem 853 municípios, então são unidades administrativas que têm independência em alguns legislação e etc. E quanto ao patrimônio cultural existente no Estado, a gente tem mais de 6 mil bens protegidos, inclusive bens registrados como patrimônio, reconhecidos como patrimônio da humanidade. E pelo Estado, a gente tem 156 bens tombados, patrimônio material tangível, né? E 7 bens registrados, que isso agrega mais de 4 mil cadastros de bens culturais e detentores culturais aí das mais diversas categorias do patrimônio cultural. Só para ter uma noção aqui, é um mapa de classificação climática de Minas Gerais. Temos uma representação da diversidade climática do Estado. Toda a sua extensão territorial é possível ver que o clima varia desde temperaturas mais amenas, aqui mais ao sul, e umidades mais altas, e aqui temperaturas mais altas e umidades mais baixas ao norte. Então, temos mais de 10 categorias climáticas, tipologias climáticas no mesmo território administrativo, vamos dizer assim. E também temos aqui um mapa de vulnerabilidade climática, que representa e que demonstra os diferentes contextos que a gente tem aqui. Então, assim, a gente tem uma variedade de contextos sociais e econômicos, inclusive climáticos, que se refletem também nas tipologias de bens culturais que existem no Estado e na forma de conservação e salvaguarda que a gente precisa se atentar nas ações de políticas públicas. Só que muitas vezes a gente percebe que ainda não há uma clareza, ou essas informações são de difícil acesso aos órgãos de patrimônio, né, e integração nas suas políticas públicas. Falando ainda de questões climáticas e de ocorrência de eventos extremos, que é o foco aqui da minha fala, os eventos extremos impactam negativamente na vida de toda a população, como vários aqui já colocaram, né? E vemos aqui que fenômenos climáticos, por exemplo, de origem hidrológica, que são as chuvas intensas, as inundações, os alagamentos, causaram imensos prejuízos em todo o país e tiveram maior expressividade aqui na região sudeste, né? Ou seja, temos muitos prejuízos já quantificados decorrentes desses eventos. O estado de Minas Gerais, aqui vocês podem ver, se destaca como o segundo estado que teve maiores perdas em termos de danos materiais e prejuízos nas últimas décadas. Então, como é que esses dados se refletem no patrimônio cultural? Na perda de vida ou das manifestações culturais? Ainda não sabemos. Esses registros ainda não são quantificados ou mesmo não temos clareza disso. Então, mais alguns dados aqui, só para mais recentes e específicos do estado de Minas Gerais. Tem um levantamento aqui dos municípios que entraram em situação de emergência em decorrência das chuvas nos últimos anos. Vemos aqui que nos anos de 2019, 20, 2021 e 2022, nosso período chuvoso ainda não terminou, né? Os registros são elevados de municípios que entraram em situação de emergência, e a gente tem altos índices aqui também de pessoas que ficaram desabrigadas ou desalojadas, e a situação parece que nesse último período chuvoso está ficando mais severa. Então, a gente tem estudos científicos que já apontam que o evento de 2020 estava associado à mudança climática, mas independente se temos estudos ou não, o que vemos aqui é que, no mínimo, o evento deste ano se mostra ainda mais severo que 2020 e demanda uma ação maior e atenção do Estado para isso. Então, aqui são apenas para ilustrar algumas notícias de jornais que a todos os dias chegam para a gente, né? E à direita aqui, notícias amplamente divulgadas, por exemplo, da situação da cidade de Ouro Preto, que é patrimônio da humanidade, fortemente atingida pelas chuvas e que teve edificações arruinadas nesse último evento de chuva.
e, além disso, várias cidades aqui, como Santa Luzia, que foram parcialmente inundadas, e o acesso, por exemplo, ao centro histórico da cidade, que é tombado pelo Estado, estava impedido, né? A gente não teve situações de alagamentos do centro histórico, nesse caso, mas o acesso foi interrompido, assim como o Santuário do Caraça, que é outra referência aqui de bem tombado para a gente. Então, a gente sabe aqui, e vários outros palestrantes já falaram dessa questão da gestão do risco do patrimônio cultural, né, que é uma alternativa para a gente atuar diante de eventos diversos, inclusive das mudanças climáticas, mas o que parece é que talvez, pelo menos na realidade de Minas Gerais, ele é pouco aplicado e infelizmente, não temos uma metodologia de estrutura e uma estrutura para atuar, né? Então, nesse evento, por exemplo, a gente já está atuando depois do evento, né? E estamos aqui há mais de 2 semanas depois dos eventos, das chuvas intensas, avaliando os danos ainda que ocorreram, sem muitos resultados ainda objetivos. Mas aqui é só para ver um pouco da nossa experiência. O que a gente fez até agora? A gente levantou dados de diversas bases de dados, com risco geológico, riscos de inundação, só que o que acontece? Esses dados estão disponíveis de forma dispersa e a gente tem dificuldade de agregá-los para alguma política pública, né? Agora, a gente está iniciando uma coleta de dados por bens culturais possivelmente atingidos, com elaboração de formulários e tentativa de atingir especificamente os públicos aí que a gente precisa, que são os bens protegidos e edificados, né? Então, as nossas dificuldades são imensas, e inclusive de acesso aos bens hoje em dia, porque temos muitas estradas interditadas e não temos uma ação integrada com os diversos órgãos. Aqui é só um mapeamento muito rápido, aqui só vocês verem como é que a gente está trabalhando esses dados, né? De possibilidade de integração, esses municípios... Já estou terminando. Obrigado. Sim. Esses municípios aqui destacados são os em situação de emergência, então a gente vê que a grande parte do território está comprometido, né, em situação de emergência. Então, só para finalizar, então, a gente verificou várias consequências das chuvas até o momento, nas edificações é óbvio, né, temos danos diversos, mas precisamos levantá-los e quantificá-los. Mas quando a gente fala de edificações ou das materialidades, não falamos só do patrimônio material, mas também do imaterial, e que a gente também precisa levantar a relação de danos que tivemos ao longo do tempo. E verificamos, por exemplo, uma impossibilidade de ocorrência de manifestações culturais e diversas outras vulnerabilidades de grupos sociais diante simplesmente desse evento de chuva. De outros eventos a gente pode ter decorrências maiores aí. Então, só para fechar aqui alguns desafios, como é que podemos atuar? Acho que a gente deve atuar preventivamente, mas como fazer isso? É preciso desenvolver metodologias. A gente está atuando, como a professora Aline falou, com uma restrição cada vez maior da atuação dos órgãos públicos, né, de recursos e etc. Então, nós precisamos resolver essa questão também. Precisamos integrar áreas, inclusive, entre os órgãos públicos e a universidade, de forma cada vez mais efetivas, né? Então, são algumas perguntas que precisamos enfrentar, e a gente já vê que é visível que as mudanças climáticas e os eventos extremos têm efeitos diversos no patrimônio e podem levar à sua perda e sua destruição. Então, precisamos agir o quanto antes, né? Então, eu queria agradecer essa oportunidade aqui, tá? E de compartilhar essa sessão com a doutora Aline. Então, estamos abertos à discussão. Muito obrigado, professora Aline. Muito obrigado, Daniele. Bom, as perguntas e respostas eu peço que coloquem no chat e a gente vai fazê-las ao final de todas as apresentações. Vamos fazer mais uma tentativa com o senhor meio-dia. Quem sabe o senhor consegue compartilhar o seu áudio, falar com a gente consegue compartilhar a apresentação. Olá, Nos boa ouve tarde. bem? Ah, perfeito. Estão me ouvir bem? Sim.
Joy compartilhou para a gente a apresentação do senhor. É só solicitar que ela passe o slide para a gente. Bom, o senhor Meio-Dia, como eu disse, licenciado em Biologia e Ecologia, mestre em Estudos Marinhos e Costeiros, assumiu a coordenação da Reserva da Biosfera do Arquipélago Bolama Beijagosa em 2011-2018, voltou a atuar no associativismo em agosto de 2016 e atualmente é presidente do Conselho de Diretores da Organização para a Defesa das Zonas Úmidas da Guiné-Bissau. Fique à vontade, por favor. Ok, mais uma vez, boa tarde. E aproveitava para agradecer o convite e essa oportunidade para participar nessa conferência. Vou falar do arquipélago Bolama Bijagós, que é uma reserva de biosfera. Como sabem, a Guiné-Bissau é um país muito pequenino, que fica na costa ocidental da África. E na sua costa é que fica o arquipélago de Bolama Bijagós. Pode passar a slide. Alô? Ou eu passo? Joy? Ok. Esta aqui é a representação da Guiné-Bissau, é a Guiné-Bissau, e tem embaixo, na sua zona oeste, o arquipélago de Bolama Bijagós. É uma região administrativa e essa região administrativa coincide com os limites da própria reserva de biosfera de Bolama Bijagós, que é um conjunto de 88 ilhas e ilhéus, que de origem é deltaica e é ativa, através de dois grandes rios da Guiné-Bissau, que são o Rio Jeba e o Rio Curubal. Também essa parte do país é muito rico, porque situando na zona oeste africano, e é considerado uma zona de confluência de correntes frias que vêm do norte e de correntes quentes que vêm do sul, e com a ação de upwelling faz com que esta zona, em termos de produção de nutrientes, é muito importante para a biodiversidade de toda a costa ocidental africana. E este é um território tradicional, território étnico, assim, entre aspas, assim dizer, para dizer, com mais ou menos 34.500 em termos de habitantes. Pode passar? Ok, o arquipélago do Bolama Bijagós, que é uma reserva de biosfera. O Estado da Guiné-Bissau compreendeu a importância da reserva em termos da biodiversidade, em termos de capital natural, desde os finais de 1900, finais do ano 80 do século passado, mas conseguiu materializar essa intenção com o apoio de parceiros internacionais a partir de 1990. Os estudos começaram com agências internacionais, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa, INEP, em colaboração com o Ministério da Agricultura. Então, o sítio foi classificado pela Unesco em 1996 como uma reserva de biosfera. Os trabalhos continuaram e em 2000, entre 2000 e 2005, o próprio governo da Guiné-Bissau reconheceu 3 unidades de conservação na área. Em 2014, a Convenção Ramsar reconheceu o sítio como um sítio Ramsar.
E neste momento, ou desde 2012, estamos na tentativa de classificar o sítio como patrimônio mundial. A primeira tentativa não se logrou, mas o Comitê de Patrimônio recomendou o país para continuar, porque acharam que a primeira abordagem não estava... Porque a primeira abordagem do país pretendeu classificar o sítio como patrimônio misto. E não conseguimos, mas neste momento estamos na tentativa de uma nova classificação, uma nova construção de todo o dossiê para apresentar à Unesco em 2023. Vamos ver se estamos esperançados. Nesse momento que estou a falar, temos 2 consultores internacionais que estão no país para nos ajudar nesse empreendimento. Pode passar? Ok, falava de importância natural do sítio. Os estudos feitos possibilitaram a criação de 3 áreas protegidas. Estão aqui ilustradas. Orango e Jombeira foram oficialmente reconhecidos em 2000. Orango é pela população de hipopótamo como espécie emblemática. Tem Jombeira é pela concentração na época de postura de tartaruga verde, e o Roque, que é o conjunto de ilhas de Formosa, é pela concentração de aves migradoras e pela própria cultura da população bijagô existente na zona. Pode passar? Ok, pela dos bijagôs, como havia dito, é um conjunto de ilhas e ilhéus em que, no qual habita uma comunidade. Essa comunidade nós chamamos de comunidade bijagô. Mas é um espaço de construção de relações entre a natureza e o próprio homem bijagô. Como se diz, tecnicamente o ambiente modela o estilo de vida. Então, o próprio ambiente do arquipélago moldou o estilo de vida da população. O bijagô vive e depende do seu próprio meio natural. Pode passar? Ok. Essas são ilustrações que nós aqui fizemos no quadro de um projeto que tínhamos com o financiamento da Fundação MAVA. São ilustrações que mostram a beleza, os recursos e as relações entre o homem e a própria natureza no arquipélago do Japão. Então, temos aqui recursos naturais que existem, dos quais dependem os bijagôs na sua vida de dia a dia. Pode passar? Okay? A ilustração dos valores ecológicos e ambientais existentes. São espécies, a paisagem, as espécies, diferentes ecossistemas que são ilustrados nesse sítio. Pode passar?
Ok. A organização social, como dizia antes de tudo, a sociedade Bijagô, o povo Bijagô tem a sua organização social e tem a organização do espaço. E isso depende da sua própria relação com o meio em que vive. Então, a organização social do povo Bijagô baseia-se nas classes de idade. Essas classes de idade são formatadas durante a vivência de nascimento à morte da pessoa. Mas isso acontece num sistema aqui que nós apelidamos de escola do mato. Não sei se estão a perceber a relação entre a classe de idade e a escola do mato. Porque a aprendizagem e a socialização efetiva faz-se nas escolas do mato, faz-se nos rituais de iniciação. E tudo isso é feito no mato. E um outro elemento fundamental da organização social é que todo o homem Bijagô, macho ou fêmea, tende, durante o seu processo de educação, quando atinge a idade adulta, tem que começar, através do sistema de iniciação, pagar tributos aos mais velhos. Então, no arquipélago Bijagô, ninguém se preocupa de, por exemplo, não poder gerar descendência, porque a sociedade está formatada de tal forma de que qualquer velho, quando estiver impossibilidade de trabalhar, tem seguro de vida. A própria comunidade vai responsabilizar-se dele enquanto elemento da comunidade. Mas para que uma pessoa tenha esse direito, depois de se tornar velha, tem que cumprir todos os requisitos cerimoniais obrigatórios. Pode passar? Então, falando sobre mudanças climáticas que acontecem relativamente à cultura e ao patrimônio natural, um dos elementos fundamentais ou efeitos fundamentais vistas a olho nu no arquipélago de Bijagô é a questão da subida do nível do mar. Nesse momento, é um fator relevante. E a taxa de subida média situa-se em 2,5 metros por ano. E em certas zonas, isso pode atingir 3, 4 e 5 metros. E o próprio conjunto arquipélago é vulnerável porque a origem do sítio é deltaica e as próprias ilhas são arenosas. Se o senhor puder finalizar, por favor. Pode passar, pode passar. Vamos passar aqui. Passa. Ok. Então, esta parte aqui é para dizer simplesmente de que as mudanças climáticas atuam de forma
porque falei da erosão costeira. E também outros fatores da mudança climática que incidem na organização social e na tradição bijagô é as alterações que acontecem com a temperatura, estresse térmico e a irregularidade das chuvas, porque isto mexe com o calendário tradicional das comunidades. O calendário agrícola, o calendário das cerimônias, dependem do estado desses fatores climáticos. Quando os fatores climáticos alteram o calendário. E para dizer de que as cerimônias estratégicas de uma comunidade só acontecem quando o ano agrícola é bom. Quando há fartura, então a população decide organizar cerimônias como de iniciação. Então, a ver, as mudanças climáticas incidem sobre esses calendários e alteram todo o sistema de relacionamento entre o homem e a natureza. Todo o sistema de gestão do próprio espaço comunitário. Então, de forma geral, é isso que queria passar, mas há uma necessidade, só um minuto. Pode passar para os últimos slides. Eu queria falar da culinária, porque nos bijagós, todos os pratos feitos pelos bijagós levam o arroz, o óleo de palma e os moluscos. Os moluscos, como estão nas zonas intermareais, dependem essencialmente do substrato, da composição do substrato. E essa composição do substrato nos últimos anos está alterada, devido não só às mudanças climáticas, mas às ações antrópicas no continente. O cultivo de arroz está a ter problemas devido à irregularidade das chuvas e altas temperaturas. E a palmeira está também a ter problemas devido à erosão costeira. Porque o palmeiral borda a zona costeira, depois do mangal vem o palmeiral. E é muito, as zonas de palmeiras são muito sensíveis à ação do mar. Eu fico por aqui, muito obrigado. Muito obrigado, seu meio-dia. Bom, por fim, peço senhora Esmeralda Palpério e professor Xavier para fazer a fala deles. A fala de Portugal tem o título de Os Incêndios Florestais de 2017 em Portugal, lições para o patrimônio cultural. Senhora Esmeralda Palpério é licenciada e mestre em engenharia civil, trabalha há mais de 20 anos na conservação e reabilitação do patrimônio cultural imóvel, em particular na proteção do patrimônio cultural português. Neste âmbito, participou em mais de 300 pareceres técnicos de edifícios do patrimônio cultural, tendo acompanhado muitas das obras de conservação e reabilitação do patrimônio edificado. O professor Dr. Xavier Romão é professor da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, é licenciado em Engenharia Civil pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, mestre em Estruturas de Engenharia Civil pela FEUP, doutorado em Engenharia Civil pela Universidade do Porto, vice-presidente do ICOMOS-ICOR, o Comitê Científico Internacional de Preparação de Riscos do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, membro da direção da Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica, membro da lista da Unesco para Cultura em Emergências e membro da rede Structural Extreme Events Reconciliation. Por favor, Esmeralda,
o professor Estou Xavier. aqui com um problema na partilha do ecrã, que só um bocadinho. Nós conseguimos ver a sua tela. Como? Conseguimos ver a sua tela. Conseguem? Já está? Sim. Eu é que não estou. Ok, já está. Tá. Estava aqui até a pedir uma ajuda ao Xavier, porque eu não estou a conseguir ver. Ora bem, boa tarde a todos mais uma vez, a esta comunidade da língua portuguesa e estas excelentes apresentações e esta partilha que estamos hoje aqui a ter. E a apresentação que nós preparamos foca-se sobre os incêndios florestais em Portugal de 2017, as lições que aprendemos para o património cultural. Em 2017, Portugal sofreu tremendos incêndios que puseram o país em choque. Arderam cerca de 500 mil hectares, o que corresponde a uma área de cerca de 5,4% do território continental. Morreram mais de 120 pessoas, muitos edifícios de habitação, edifícios industriais e relacionados com as práticas agrícolas ficaram destruídos e a fauna local e os animais domésticos, a exploração agropecuária foram fortemente afetados. Mas vamos nos focar em particular nos incêndios de outubro de 2017, com grande influência do furacão Ofélia, que no seu trajeto ao aproximar-se de Portugal gerou períodos de tempo de elevadas temperaturas, com reduzida umidade do ar e dando origem a ventos muito fortes. A passagem do furacão coincidiu ainda com o período de práticas tradicionais agrícolas em Portugal, as chamadas queimadas, onde se queimam os restos secos do verão dos terrenos de cultivo para preparar a terra e envolver para novos cultivos. Portanto, a passagem do furacão Ofélia e esta prática tradicional das queimadas teve como resultado este incêndio trágico que foi responsável por cerca de 50% de toda a área ardida nesse ano. Assim, o incêndio foi responsável por 49 mortos, 70 feridos, 1.483 casas destruídas e 220 mil hectares de terra queimada. Sobre o património cultural afetado, não houve nenhuma informação consistente, sabendo-se unicamente que não houve património classificado como património nacional afetado. Mas de que forma é que os incêndios então podem afetar o património cultural? De forma direta, queimando-os e, portanto, destruindo parte ou total, parcialmente. Aqui, como temos aqui o património arqueológico ou o património imóvel, em que muito deste património imóvel não foi afetado diretamente pelo fogo, como podemos ver aqui, esta habitação tradicional, mas a temperatura foi tão intensa no interior que as madeiras se autoinflamaram e estas casas acabaram por ser destruídas também pelo incêndio. A erosão de sítios protegidos pela vegetação, potenciando o deslizamento de terras e descalçamento de fundações, e depois sítios que, não tendo sido afetados diretamente pelos incêndios, são depois, posteriormente, afetados pela atividade florestal, como a remoção das madeiras queimadas e depois os processos de reflorestação. Mas é fundamental saber a localização de todo este património, em particular do arqueológico, que está muitas vezes ainda enterrado. Assim, em Portugal, à data de 2017, e a situação continua idêntica, tinha duas bases de dados georreferenciadas para património cultural. Uma para imóveis classificados e uma outra para património arqueológico, a chamada endovélico. Ora, algum deste património estava referenciado nas duas bases de dados, na dos imóveis classificados e também na do património arqueológico, mas com diferentes pontos de georreferenciação, o que gera, digamos, muita confusão na localização deste património. Há também ainda muito património arqueológico nestas áreas ardidas, mais no interior, que não está levantado. Ou seja, existem estudos históricos que indicam que deverá
que está numa determinada área, mas efetivamente não foram feitas escavações arqueológicas para se confirmar quer da sua existência, quer do seu estado de conservação. Isto traz problemas, pois sem esta localização, depois não é possível definir zonas tampão às atividades da arrasto da madeira queimada e da reflorestação, que faz grandes movimentos de terra. E assim, relativamente aos impactos no património cultural, não existiram, após estes incêndios, diretivas de tutela da cultura para o levantamento dos impactos em todo o património cultural, mesmo do não afeto à tutela, nem de outras instituições de âmbito regional, por exemplo. Isso leva-nos a uma outra problemática, que é a da não existência de equipes em campo, que podem ser constituídas por voluntários, treinadas para o registro de perdas e danos em património cultural, e também ao facto de muitos destes municípios das zonas até do interior não têm tão pouco técnicos afetos ao património cultural, como arqueólogos ou historiadores, e mesmo até engenheiros ou arquitetos que se dediquem à questão do património cultural. Portanto, houve claramente uma não consideração do património cultural afetado como um indicador a ser recolhido ex catástrofes de acordo com as recomendações do quadro de Sendai. Ora, com base nestes dados, aqui questionamos-nos sobre a pertinência de saber que estes incêndios, que património cultural afetaram. Assim, aqui a FEUP, a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, e o seu grupo de trabalho em património cultural, resolveu fazer uma análise ao património cultural que pudesse eventualmente ter sido afetado por este incêndio. Foi feito um cruzamento das áreas dos incêndios obtidas pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, registado em campo sobre a alçada da Guarda Nacional Republicana, e cruzamos estas áreas com as áreas obtidas por satélite pelo Copérnicos, que é um programa de observação da Terra da União Europeia e que, portanto, fornece essas imagens de satélite. E, portanto, cruzamos este levantamento das áreas, sabendo que naturalmente teriam alguns erros e as áreas poderiam não ser coincidentes, e não são, como aqui vemos, e depois cruzamos estas áreas de território afetado pelo incêndio com as duas bases de dados de património cultural já referidas. Desta forma, verificamos que foram nos 23 municípios afetados pelo incêndio, havia potencialmente 444 sítios arqueológicos e 14 imóveis com algum tipo de classificação que potencialmente poderiam ter sido afetados. Portanto, a partir daqui, esta confirmação teria que ser feita em campo pelos municípios. Assim, contactamos telefonicamente com vários municípios, conseguindo-se falar de forma mais direta com os 9 municípios que teriam mais património cultural afetado, para os quais foi enviado e para os quais enviamos assim um inquérito. Destes 9 municípios, 5 reportaram no imediato a ocorrência de danos em património cultural e posteriormente forneceram-nos a lista desse património cultural afetado. 2 municípios não responderam e um reportou não ter danos em património cultural. Após um contacto mais próximo, este município ficou sensibilizado para a questão, fez o levantamento de campo e enviou depois, telefonou a dizer que sim, afinal tinha um património cultural afetado, e enviou-nos depois essa lista. Um dos municípios que potencialmente tinha mais património cultural afetado, tinha maior área e mais património na zona dos incêndios, reportou-nos ao telefone que não tinha danos em património cultural, mas também nos disse que não tinha mandado equipes para campo para verificar se de facto esse património cultural tinha sido ou não afetado. Apresentamos um exemplo do tipo de organização de informação que nos foi enviada pelo município, onde se nota já a preocupação não só com o impacto direto do incêndio, mas também com os impactos indiretos, como é, por exemplo, aqui o caso daqui da calçada dos Galhardos, que era uma rede viária antiga romana e que está situada a meia cota da serra, cujas pedras de granito não foram muito afetadas pelo incêndio,
incêndio, mas que a erosão de chuvas intensas após o incêndio é uma ameaça grande à sua integridade por os deslizamentos de terra. Este tipo de informação é muito importante porque nos permite saber o nome do património cultural afetado e a intensidade atribuída pelos técnicos das câmaras que fizeram este levantamento. Pode-se concluir que esta catástrofe poderia ter alavancado uma maior preocupação com o património cultural, estruturando-se estratégias para a gestão de risco em património cultural. Ficou sem saber qual o número de património verdadeiro de património cultural afetado e qual o impacto dos incêndios no património cultural. Ou seja, não se aproveitou tão pouco a desgraça, digamos, que tínhamos o terreno limpo para se corrigir a georreferenciação nas bases de dados de património cultural e registar até um novo património cultural que pudesse surgir, digamos, à superfície em fase desta tragédia. Como não houve património afetado, classificado como património nacional, a tutela da cultura não atuou na recolha da informação nem fez nenhuma recomendação. E porquê que era importante registar os impactos do desastre? Porque o acesso a esta informação relativa a estes impactos do passado é fundamental para a gestão dos riscos, porque contribui para a melhoria das políticas e das medidas de prevenção de riscos a implementar com base na análise detalhada dos danos de eventos do passado, porque a informação determinante para a governança política, para as compensações de ações de perdas, para a definição de financiamento, correspondente aos custos de reparação e de recuperação, ou até mesmo para declarar um estado de emergência pós-evento e solicitar ajuda a nível nacional ou internacional. E porque, de facto, o real impacto de um desastre tem que incluir todos os setores e, naturalmente, também o património cultural. Assim, esta recolha desta informação, deste indicador de património cultural dos impactos pós-eventos, deve incluir também todo o património cultural, seja ele público, privado, e qualquer que seja o nível de classificação, se é nacional ou se é municipal, pois só assim se consegue ter uma visão global das perdas em património cultural. Também deveria haver uma única instituição que deveria receber o reporte dos impactos de cada setor afetado, centralizando e organizando esta informação de forma sistemática, depois disponibilizando-a depois para quem dela necessitasse para estudos posteriores. Considera-se assim que se deve trabalhar de forma a definir também protocolos normalizados que permitam uma prática uniforme na recolha de dados e perdas em património cultural, como por exemplo a execução de fichas tipo de recolhas de danos e a pré-definição de metodologias, sendo necessário criar e treinar equipes para registro dos impactos em património cultural. Tudo isto ficou por fazer e acabou por ser uma oportunidade perdida para a prevenção e mitigação dos riscos em património cultural e, portanto, poderia ter-se aproveitado de certa forma um bocadinho esta tragédia, esta catástrofe, para nos prepararmos para uma próxima que poderá ser idêntica ou muito pior, e aí já poderíamos ter meios de resposta muito mais eficazes. Obrigada. Muito obrigado, Esmeralda. Muito obrigado também, professor Xavier. Bom, nós temos mais 10 minutos com a participação das intérpretes em nossa sala. Eu vou solicitar a Esmeralda e o professor Xavier, se puderem conduzir a etapa agora de perguntas e respostas e comentários gerais para finalizar, assim como o professor Leonardo Castriota, que se juntou a nós também. Vou introduzir o professor Leonardo Castriota. É arquiteto urbanista, doutorado em filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais, pós-doutorado no Getty Conservation Institute, em Los Angeles, e na Universidade Politécnica de Madrid. Professor da Universidade Federal de Minas Gerais, vice-coordenador do programa de pós-graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável e vice-presidente do E-Commerce Internacional. Então, eu peço que vocês, por favor, conduzam a etapa de
comentários, perguntas e respostas. Bom, se calhar podemos aproveitar os 2 minutos que ainda temos para deixar que a assistência ponha assim alguma questão que queira colocar. Enfim, já foram sendo feitos comentários ao longo da sessão, mas se calhar agora deixaria aqui algum espaço para isso. Bom, algo interessante que eu posso destacar, percebo que no chat tem sido bastante manifestações sobre como que as questões que nós estamos enfrentando quanto ao patrimônio cultural relativo às mudanças climáticas nos diversos países lusófonos são muito similares e tem se tido uma intenção de formar um grupo de trabalho, um grupo de discussão. Então, eu vou colocar novamente meu e-mail aqui no chat. Quem tiver interesse em participar, por favor, envie uma mensagem. E juntamente ICRON e ICOMOS, a gente poderia articular essa rede de discussões e trabalho. Sim, essa questão foi manifestada pela Maria José Freitas, mas também na apresentação da Daniel Ferreira ficou claro que de facto há aqui vantagens em juntar esforços, em partilhar experiências e boas imagens, não é? Nesta questão da preservação do património e na tentativa de encontrar soluções, em particular com um conjunto de ameaças agora ligadas às alterações climáticas. Mas queria deixar aqui um pouco a palavra aos participantes para porem mais alguns comentários. Bem, posso falar. Eu sou Maria José Freitas e estou em Macau. E, portanto, onde há também património de influência portuguesa. Não estou incluída, portanto, no grupo de património lusófono, mas também não tem problema, porque é sempre possível nós partilharmos informação. Acontece que Macau está na costa sudeste da China, é uma zona bastante suscetível, sujeita a tufões. Macau é uma península, uma pequena península, e que agora, segundo aquilo que a China pretende, o governo chinês irá integrar a bacia do Rio das Perlas na constituição daquilo que vai ser a Greater Bay Area, onde vai viver muita gente, e é uma zona que vai ter um produto interno bruto que tem assim muitos zeros à frente. São muitos milhões de milhares de pessoas, 80 milhões de pessoas, e portanto Macau tem património mundial, tem uma zona classificada, um centro histórico, e juntamente com mais 11 cidades, com mais 10 cidades, portanto são um total de 11 cidades, que inclui Macau, inclui Hong Kong também tem património, enfim, não é património listado, mas é um património importante, e há 9 cidades chinesas, todas elas também com património. Portanto, tudo isto tem a ver, existe e coexiste na bacia do Rio das Perlas, que está sujeita a inundações frequentes, e depois há as barragens que existem na China, e portanto, isto para dizer que o leito do rio está a subir, o leito do Rio das Perlas, e portanto, brevemente o património poderá ser afetado. Eu digo o património lusófono e todo o outro património, o património miscigenado e por aí fora. E portanto, os problemas que aqui existem são problemas comuns a outros existentes em outras cidades, como eu já vi aqui, em Minas Gerais, em todas as cidades lusófonas, que normalmente eram cidades portuárias, porque chegávamos por mar, e portanto esse património é todo ele um património que está em risco. Por isso é que eu penso que fazia sentido nós alinharmos estas questões em conjunto, e por outro lado também perspectivarmos soluções para metodologias de ataque, digamos assim, ao problema, e, por exemplo, no Brasil, em Minas Gerais, eu vejo que já estão a fazer um problema de levantamento, noutras zonas há situações de levantamento, mas que depois é preciso tratar os dados, e é preciso tratar os dados de modo efetivo. Ontem, noutras conferências relacionadas com climate change, também falaram de sistemas de informação geográfica. Portanto, digamos que há ferramentas
enfim, modernas e contemporâneas, que nos permitem atacar este problema, ou pelo menos diagnosticá-lo. O que é importante a seguir é perceber quais é que vão ser as metodologias a seguir para monitorizar. E é aí que tanto as questões relativas a culturas, enfim, mais avançadas ou menos avançadas, e até as práticas locais podem contribuir para encontrar soluções. Eu acho que se nós temos uma língua comum, que é a língua portuguesa, temos um património comum que está espalhado por vários sítios, podemos unir-nos e encontrar, digamos assim, uma metodologia que permita atacar estes problemas. E isto faz sentido que seja conjunto. E gostava de perceber como é que podemos fazer isso entre o ICOMOS e o ICROM. E estou disponível para trabalhar nisso. Eu gostaria de fazer algumas observações também, né, quando não me convidaram para fazer os comentários, eu fiquei pensando, né, como, a partir da perspectiva de como abordar essa questão tão importante da sessão de hoje, e as falas, né, que me antecederam dos nossos colegas dos diversos países lusófonos, eu acho que eles reforçaram nessa percepção inicial, esse fio condutor que eu havia pensado, que eu acho que a gente está discutindo nessa questão da mudança climática, né, num evento do ICROM, já mostra naturalmente como o patrimônio deixou de ser uma questão circunscrita, uma questão secundária, e se tornou central nas discussões de hoje. E isso me parece que se deve a uma mudança que nós temos hoje em vários conceitos, e principalmente na aproximação de diversas áreas que, durante o século XX, elas seguiram muito apartadas, elas seguiram isoladamente. Então, o que a gente percebe é que, no final do século XX, a temática do patrimônio cultural, a temática do planejamento urbano, regional e territorial, e a própria temática da preservação ambiental se aproximam. E elas se aproximam exatamente porque cada uma dessas sofre mudanças internas que permitem que elas entrem em diálogo com as outras. O patrimônio, por exemplo, deixa de lado aquela perspectiva apenas monumental e começa a incluir no campo do chamado patrimônio cultural muitas outras manifestações da cultura humana, desde as arquiteturas mais singelas até as manifestações intangíveis, as paisagens, etc. O planejamento urbano abandona os dogmas do modernismo, que considerava as pré-existências como algo negativo, e começa a perceber que exatamente nas pré-existências está a nossa riqueza. E a própria preservação ambiental deixa de considerar o ambiente apenas como florestas, áreas intocadas e parques, e percebe, por exemplo, como o meio ambiente urbano tem uma perspectiva ambiental. Então, nesse sentido, com a mudança dessas três áreas, a gente tem essa aproximação. E aí a gente forja conceitos que começam a lidar com essas interfaces. Por exemplo, o conceito de sustentabilidade, que é um conceito importantíssimo, que tem uma origem na engenharia florestal e que inicialmente se vinculava quase só a uma gestão do meio ambiente, no sentido físico, mas cujo conceito também se espalha para outras esferas, econômica, social e cultural. E aqui eu acho que está a chave para a gente, a partir de instituições como o ICROM e Comos, a gente pensar na nossa contribuição, que é exatamente a partir da perspectiva da cultura. E é interessante que há uma discussão entre os teóricos que trabalham com a ideia de sustentabilidade, se a cultura seria uma espécie de quarto pilar da sustentabilidade. Os pilares ambiental, econômico e social já estão estabelecidos na discussão, mas há essa discussão, será que a cultura é um quarto pilar? Na minha opinião, a cultura, mais do que o quarto pilar, ela é uma dimensão transversal que articula essas outras. É a partir do ponto de vista cultural que a gente se relaciona com o meio ambiente, que a gente tem uma maneira de se relacionar com o meio ambiente, e isso as falas que me precederam deixaram muito claro, como que aquelas manifestações mais inconsúteis, mais intangíveis, elas partem de uma perspectiva cultural e elas se relacionam com o meio ambiente, como também a nossa maneira de pensar a economia, de produzir economicamente, ela decorre de uma base cultural, e, naturalmente, a estrutura social ela tem tudo a ver com a cultura. Então, é nesse sentido que eu acho que nós, enquanto técnicos do patrimônio, podemos contribuir. Quer dizer, a partir dessa perspectiva cultural que nós temos,
entender como é que a gente pode discutir, do ponto de vista da sustentabilidade, a questão da mudança climática. E aí é nesse sentido que o e-commerce tem trabalhado, o e-commerce tem discutido essa temática em vários dos seus comitês, inclusive criado novos comitês. Por exemplo, o comitê mais recente do e-commerce é Patrimônio e Água, que trabalha com questões que têm tudo a ver com a discussão da mudança climática, além de um grupo de trabalho que nós temos de sustentabilidade e mudança climática, que é muito importante. É nesse sentido que eu acho que a gente tem que ter mais acuidade, ter um olhar mais agudo para soluções que o nosso patrimônio nos traz. Mesmo tendo em vista as mudanças que a gente vive, a gente tem, por exemplo, vamos pegar do ponto de vista da paisagem, nós temos aquilo que os indianos chamam de soluções tradicionais engenhosamente articuladas. São soluções que as culturas articulam para se relacionar com o meio ambiente há milênios e que nós, na modernidade, solenemente temos ignorado. Então, é preciso que a gente, a partir do ponto de vista da cultura, seja muito atentos para essas indicações que as sociedades tradicionais e que o nosso patrimônio nos dá. Então, eu queria cumprimentar a todos e dizer que nós, do ICOMOS, estamos muito entusiasmados com essa iniciativa e acreditamos muito nessa perspectiva de uma articulação transversal. Então, estamos dispostos, a gente tem os nossos comitês internacionais, nós temos o ICORP, que está aqui representado pelo Xavier Pulmão, a gente tem também os comitês nacionais lusófonos e muita vontade também de criar os comitês do ICOMOS dos países lusófonos tão importantes que não os têm. Eu acho que essa articulação seria muito bem-vinda. João, então, meu agradecimento a todos os presentes, meu agradecimento ao ICROM pelo convite e um abraço a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, professor Leonardo. Professor Xavier, Esmeralda, por favor. Só fazer um remate para não tomar, já estamos um bocadinho para além da hora, só de facto agradecer as palavras do professor Leonardo Castriota, que são muito importantes. De facto, deveríamos apostar e aproveitar esta rede para criarmos os comitês do ICOMOS. Cabo Verde já tinha manifestado vontade disso, Moçambique também. Era importante, de facto, trabalharmos em conjunto na criação de comitês de ICOMOS nos PALOPes. E, portanto, estaríamos aqui nesta rede todos dispostos a colaborar. Queria aproveitar também para dizer que no site do ICROM estão disponíveis em português de Portugal e em português do Brasil vários manuais sobre proteção de património em risco, Endangered Heritage e o First Aid for Cultural Heritage, estão disponíveis em língua portuguesa, em particular. Creio que já tinha avisado o Dr. Hamilton e o Dr. Meio-Dia que poderiam fazer esses downloads e, portanto, esta ação em português foi importantíssima, como é importantíssimo estarmos todos a colaborar na tradução destes manuais e criarmos, de facto, esta rede do nosso património conjunto. E achei piada de falarem das semelhanças do nosso património, de facto, e dos problemas. De facto, a base foi problemática, provavelmente, e portanto espalhou-se um bocadinho. E a Maria José, que faz parte, integra o ICOMOS Portugal, claro que estando do lado lá de Macau, sempre muito celosa por todo o património cultural de origem portuguesa, claro que contamos contigo. Não tenho sempre mais a dizer, acho que já todos... Acho que a Maria José está a falar com o microfone desligado. Já liguei. Obrigada, gostei muito de ouvir o professor Castriota e obrigada, Esmeralda. Também queria dizer que sou a coordenadora de um grupo, presidente de um comitê científico do ICOMOS, que é o Shared Built Heritage, e que dentro desta preocupação que temos com o Climate Change, nós vamos organizar em março um seminário sobre Heritage and Climate Change in the Delta Bay Area, que é precisamente para focar e lançar e de alguma forma criar um quadro onde esta questão passe a ser integrada e a população também possa perceber que é tudo muito bonito, são muitos milhares de coisas a acontecer, mas também há um risco e esse risco tem que ser tido em conta, tem que ser, portanto, devidamente analisado e depois tem que ser mitigado.
e o património de todos, que é de todos nós, deve ser preservado e é para isso que estamos a trabalhar. Obrigada, gostei muito de ter participado nesta sessão. Eu vou só dar uma palavra de agradecimento ao Dr. Meio-Dia pelas dificuldades e de ter sido persistente pelas dificuldades de internet, e gostamos muito e temos muita curiosidade de forma como é que vocês depois monitorizam as questões ambientais. Podemos prever no futuro fazer uma nova sessão em que possamos de facto discutir também as questões mais de património natural, que também são muito ligadas à vida das pessoas e às comunidades, e que também é muito importante, e ao Dr. Hamilton também, a todos os participantes como oradores, agradecer a sua presença. Bom, então, com isso, eu acredito que a gente possa finalizar e faço votos que a gente consiga articular essa rede, e agradeço a todos que puderam estar presentes, mesmo que a gente tenha avançado um pouco mais no tempo, eu acho que valeu a pena. Talvez a gente em português precise de mais tempo para se expressar e mais palavras para a gente articular todas as nossas ideias do que quem fala inglês, mas eu acho que valeu a pena. Muito obrigado, espero ver todos em breve. Acho que em 30 minutos vamos começar a sessão final e aguardo todos lá. Muito obrigado.